participar em nome de Jesus. Mas se não puder, me escuta aí que Deus vai falar com você da mesma maneira em nome de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre filhos. Então você que já tem alguma dúvida, vai lançando aí, já vai colocando a gente conforme for vendo, né, pastor? A gente vai tentar fazer um ping-pong aqui, a gente vai respondendo, né? Então o que você tiver, vai deixando de dúvidas aí. Independente, se a gente também não souber hoje, né, pastor? Semana que vem a gente traz, a gente responde. Porque todos nós estamos aqui para crescer juntos, amados. Eu não sou um mestre em filhos, mas eu sou pai. E eu sou um pai novo, né? O pessoal fala, sou pai novo. O Samuel tem 1 ano e 2 meses. E foi algo assim que veio para transformar a nossa vida. Então eu quero começar com um versículo que é bem conhecido e eu acho que é a base de tudo para a gente entender sobre filiação. Que está lá em Salmo 127, do 3 ao 5, que diz assim, ó. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? É a primeira coisa que a gente precisa entender com filhos. Os filhos são herança do Senhor. O que é uma herança, pastor? Herança é um presente, algo valioso que a gente recebe sem trabalhar, né? Então, assim, uma herança é algo que você ganha de valor. E é algo assim, não, muitas das vezes não merecido. Na grande maioria das vezes, né, pastor? A gente vê que heranças são prêmios não merecidos. Você vai ver que muitas das vezes a pessoa nunca trabalhou na firma do pai, nunca ajudou o pai em nada, o pai morre, quem recebe? Aquele que nunca ajudou. Os funcionários que deram a vida não vão ganhar nada, os parentes de longe que às vezes incentivaram não vão ganhar nada, mas aqueles que são filhos recebem herança. Então, pai e mãe que nos escuta, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os nossos filhos são um presente, uma dádiva, algo de valor que Deus nos entrega, amados. E é algo assim muito valioso. Mais do que uma firma, mais do que dinheiro, a gente ganha uma vida para cuidar. E é para cuidar. É uma herança que Deus nos entrega. Então, nós precisamos entender que essa é uma recompensa. Recompensa para os filhos de Deus. E como herança, a gente entende que filhos são coisas valiosas. Amados, mais do que qualquer coisa nessa terra, o filho é o nosso maior bem nessa terra. Por quê? Porque é o nosso legado. É a continuação do nosso nome, é a continuação do nosso ministério, é a continuação dos nossos bens, é a continuação da nossa história, amados. Enquanto se há os filhos, o pai continua vivo. Esses dias eu estava vendo uma reportagem sobre o Silvio Santos, a qual ele tem 7 filhas, se não me engano, né? Uma adotiva e seis que são de sangue. E você pode ver que as filhas estão continuando. Mesmo que não esteja todos na televisão, todas estão nas empresas do pai. Por quê? Porque ele quer permanecer vivo, mesmo após a sua morte. A gente vê que o programa Silvio Santos hoje é comandado pela Patrícia Bravanel, filha dele. Então, assim, se hoje ele falece, o programa Silvio Santos continua, porque ele tem uma filha, ele tem um legado que vai ser continuado por ela. Mesmo que depois mude-se o nome, Silvio Santos continuará vivo através das suas filhas. E o que a gente precisa entender é isso, que os nossos filhos não são uma continuação nossa, mas são uma continuação da nossa história. E a gente precisa entender que como herança do Senhor para nós precisamos cuidar dessa herança com amor e zelo. E eu acho que hoje o mais difícil para os pais não é ter filhos. Ter filho é fácil, né? É uma herança, vem praticamente sem perceber. Eu não preciso explicar que a genética de como que é feito, a biologia de como é feito um filho, é fácil. Para os pais é fácil fazer um filho. O difícil, o complicado e é onde aparecem os problemas é depois cuidar dessa herança que Deus nos manda. Porque, amados, cuidar de filho exige tempo. E é o nosso bem mais precioso hoje, amados, é o nosso tempo. Filho gasta dinheiro? Gasta. Filho gasta tempo? Gasta. Filho exige muito dos pais? Exige. Mas é o nosso maior bem. Então, a gente entende que se é o nosso bem mais precioso, é onde a gente deve investir os nossos maiores recursos. E muitas das vezes a gente não entende nesse momento que a gente, principalmente filho pequeno, a gente vai e investe tempo e a gente não entende o quão precioso é esse investimento, pastora. Porque assim, ontem a gente esteve aqui na escola de cura, né? Eu assisti tudo, foi maravilhoso. E a gente vê que nesse tempo que hoje muitos filhos estão colhendo rejeição de lá de trás, de coisas pequenas que os pais falharam, né, pastora? A gente vê assim que... E muitas das vezes falharam pela ignorância, né? Não foi pela maldade, foi pela ignorância, né? A gente vê, né, pastor, que a gente, assim, os filhos nossos
vão colher a nossa ignorância. Então, a gente precisa entender que essa herança precisa ser muito bem cuidada por nós. A gente precisa aprender mais, a gente precisa ler e conhecer. Foi-se a época que criar filho era colocar no mundo e deixar a vida levar. Não, amados, a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelo futuro deles. Eles são a nossa herança, é uma recompensa que Deus nos deu. E como herança, amados, a gente não precisa só receber e achar que vai. Não. Você pega hoje, por exemplo, grandes empresas a qual os pais morrem, que os donos, né, os criadores morrem, os filhos pegam como herança e às vezes eles só querem tirar dinheiro. Só quer pegar a parte boa. E esquece que herança precisa ser cuidada, precisa ser trabalhada, exige muito esforço. Porque se não tiver esforço, o que acontece? A gente vê que são firmas que falem. Amados, se a gente não exercer trabalho, gastar mesmo, investir e usufruir tempo com os nossos filhos, vai falir. E é muito triste a gente ver. Porque uma empresa falha, mano, você abre outra, você corre atrás. Há um empreendimento falha, você corre atrás, você dá um jeito. Mas quando fale a instituição família, o que a gente faz? A gente vai abandonar, largar e falar, faça outro filho depois? Não. A gente vê muitas das vezes pessoas que falharam lá na primeira infância e passam o resto de uma vida correndo atrás com o filho nas drogas, o filho na criminalidade, o filho em N setores, porque falharam pequenos momentos que não conseguiram investir o que deveria ser investido. E é claro, amados, que a gente precisa entender que o dia a dia hoje é totalmente diferente de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, o pai saía para trabalhar e a mãe cuidava das crianças. Ponto. Esse era 90% dos casos. E hoje boa parte não tem pai em casa, né? São situações em que a mulher engravida, o pai vai embora, larga, deixa para trás, e aí a mulher precisa sustentar a casa, precisa sustentar a família e corre atrás, e aí vão ficando lacunas, vão ficando buracos na criação dessa criança. Então a gente precisa começar a entender que a gente tem que preencher essas lacunas, seja com tempo, porque às vezes não tem tempo, realmente. Às vezes a mulher trabalhar não vai ter tempo, mas o tempo que ela tem precisa ser precioso nas mãos dessa criança. Sabe? Não precisa ter todo o tempo do mundo, mas o tempo que você tiver com ele precisa ser de qualidade, tanto pai quanto mãe. É tempo de qualidade, sabe? Às vezes a gente vê assim, e a gente entende, amados, assim, que a mãe às vezes está cansada, tá tudo, mas assim, ela precisa sentar com o filho, conversar com o filho, ouvir o filho, abraçar o filho, amar o filho. O pai é a mesma coisa. O pai precisa chegar em casa, chega do trabalho, às vezes a mãe ficou o dia inteiro com a criança, chega o pai do trabalho e ele acha que só ele está cansado. Não, a mãe também tá. Então o pai tem que chegar, abraçar o filho, cuidar do filho, sentar com o filho e aproveitar o tempo. Por quê? Porque amanhã ou depois, amados, eu sempre falo isso com a pastora Karen, né? A gente brinca às vezes aqui. Eu falo, daqui a pouco o Samuel tá casando, tá indo embora e vai ficar nós dois velhinhos aqui. Saudade dos filhos, saudade quando ele fazia bagunça em casa. Porque, amados, criança pequena faz bagunça mesmo e faz muita bagunça. Samuel, assim, e eu falo assim, pai Saulo, pai pastor, tudo bem? Eu falo assim que o Samuel ainda é muito, muito precioso, ele é muito educado, ele é muito zen, ele é muito na paz. Porque assim, eu quando era criança, eu era, nosso Deus, eu falo, graças a Deus que ele puxou a pastora Karen. Porque minha mãe fala que eu era muito arteiro, era muito bagunceiro, já o Samuel não. Mesmo assim, ele sendo calmo, ele ainda gera bagunça, porque às vezes a gente nem repara, a gente arrumou todos os brinquedos, a gente virou as costas, ele pega o balde de Lego dele e vira no meio da sala. E aí a gente vai fazer o quê? Vai bater? Vai xingar? Vai gerar vai gerar uma dor nele? Não, a gente senta do lado, ô filho, vem cá, vamos brincar. Às vezes ele quer brincar. A gente senta, brinca, a gente ensina ele a guardar. Ele não sabe nem guardar ainda, ele sabe bagunçar. Mas a gente ensina. Por quê? Porque é a nossa herança. Porque amanhã ou depois ele cresce, não vai ter mais brinquedo espalhado na casa, não vai ter mais bagunça, não vai ter mais sujeira. O que vai ter? As boas lembranças. Que a gente possa gerar essas boas lembranças nos nossos filhos para que verdadeiramente eles se lembrem. Que a gente pode não ter dado o melhor, não pode ter dado a melhor roupa, o melhor brinquedo, mas a gente deu o que a gente tinha de melhor, que é o nosso tempo, amados. O melhor que você pode oferecer para o seu filho não é uma roupa boa, não é uma roupa cara, não é um brinquedo caro, não é esses brinquedos que custam uma fortuna. O melhor que você pode dar para os seus filhos é o seu tempo para ele, em nome de Jesus. Né? Que a gente possa lembrar disso. Quer ver? Você que é adulto, você que é pai hoje, eu falo por mim, vamos lá. Lembra qual foi o brinquedo mais legal que você recebeu do 0 aos 6 anos? Eu, sinceramente, pastor, não lembro muito. Não lembro. Mas eu lembro cada minuto que eu passei com meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro momentos a qual ele chegava do trabalho, sentava ele no sofá, no meio da sala, vinha os 3 filhos em cima dele, porque
Quando ele faleceu, minha irmã tinha 10, eu tinha 5, meu irmão tinha 3. Então, assim, eu lembro quando eu tinha meus 4 anos e meio, que é o que eu lembro, começa a memória, assim, mais ou menos. Eu lembro que ele chegava do trabalho, às vezes, todo sujo, todo que ele trabalha em fábrica, ele chegava todo sujo, sentava no meio do sofá, vinha eu, minha irmã, meu irmão, a gente pulava em cima dele, brincava com ele e tudo mais. Não lembro dos brinquedos, não lembro dos gastos, não lembro de nada disso, mas lembro do tempo. Né? Então, assim, que a gente lembre disso, que o máximo, tudo que você pode dar para os seus filhos, amados, não paga o tempo que você fica com ele. Porque é o nosso bem mais precioso, né? Às vezes a gente vê, pastora, que são pais que talvez na sua infância teve uma infância muito sofrida e eles querem dar tudo que não tiveram, né? Quer dar os brinquedos que não tiveram, querem dar as roupas que não tiveram, querem dar tudo, mas esquecem o que eles tiveram, amados. O que você tem de mais precioso para dar para os seus filhos é o seu tempo com ele. É sentar junto, é abraçar, é pôr no colo, sabe? Eu pego muito Samuel no colo, eu abraço muito Samuel, eu beijo muito Samuel. Às vezes ele nem gosta, ele é que nem eu. Ele não tem esse de ficar abraçando, grudando. Então eu pego ele, forço mesmo, abraço, beijo, porque eu sei que amanhã ou depois ele cresce. Daí, quando chegar na adolescência, não vai querer mais abraço, não vai querer beijo, não vai querer sentar perto. Então vamos aproveitar o agora, né, pastor? Vamos aproveitar, porque é a nossa missão, amados. A minha missão hoje, eu sou pastor da Igreja Comunidade Casa do Pai, mas a minha missão hoje não é a minha igreja. A minha igreja amanhã ou depois, se eu ficar doente, outra pessoa assume. Não tem problema, e glória a Deus por isso, porque o reino de Deus não para. Mas se hoje amanhã eu ficar doente, ninguém vai assumir meu papel de pai. Eu vou continuar sendo o pai de Samuel. Para quem mais para frente, quem sabe Deus mande mais, que eu creio. Então assim, mas a minha missão como pai ninguém pode substituir. Como pastor, como empregado, como funcionário, como tudo eu posso ser substituído. Mas dentro da minha casa, como pai, e você como mãe, você não pode ser substituído. Então pegue essa missão que eu e você temos e vamos cumprir ela com alegria, amados. Porque o versículo que eu li continua falando assim, que além de uma recompensa que ele dá, é como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos na juventude. O que é uma flecha na mão do guerreiro? É algo que precisa ser lançado. Qual que é a função da flecha? Assim, atingir o seu alvo. Qual que é a função dos filhos para os pais? Chegar no alvo deles. Qual que é o alvo dos nossos filhos? Eu não sei. Quem vai saber é ele e Deus. Então a minha obrigação é cuidar dessa flecha e levar essa flecha mais próximo de Deus, a ponto dele entender qual é o chamado, a direção que Deus tem para ele. E qual que é a nossa, como guerreiros do Senhor, o que a gente faz? A gente pega o nosso filho, que é a nossa flecha, e lança-os o mais longe possível, o mais próximo do foco, do alvo possível. Nós, como pais, precisamos entender que o nosso filho não é uma continuação nossa, da nossa história, mas é uma continuação do chamado e do ministério de Deus, porque Deus é um Deus geracional, amados. Você pode ver que as promessas de Deus são para gerações. Você pode ver que os milagres de Deus são para gerações. Você pode ver que o chamado de Deus são para gerações. Cada um ele usa de uma maneira, mas o chamado é para uma geração, para suas gerações posteriores. Deus não prometeu só para Abraão, ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó e para toda a descendência. Então nós precisamos entender que nós estamos aqui para cumprir o nosso chamado e incentivar os nossos filhos a cumprir o chamado deles. Porque se Deus me prometeu, ele vai continuar a promessa dele nos meus filhos e depois nos filhos dos meus filhos, dos meus netos e assim vai. Então eu preciso entender que os meus filhos não estão aqui para cumprir os meus sonhos, mas os sonhos de Deus nessa terra. E a gente vê que muitas das vezes, né, pastor, pais e mães pecam nisso. Ah, a mãe queria ser uma bailarina ali, não conseguiu porque engravidou cedo, teve que trabalhar cedo, não teve condições. E aí chega, tem os filhos, tem condições. E aí o que ela faz? Força e obriga os filhos a cumprir os sonhos que nela não foram cumpridos. E muitas das vezes o filho não quer nem saber daquilo, não tem nada a ver com ele, mas o pai e a mãe quer ver os seus sonhos realizados nos filhos. E muitas das vezes não sentou para perguntar para os filhos quais são os sonhos deles. Eu falo muito para a professora Caio para a gente tomar cuidado sobre isso, para a gente não pecar nesse sentido. Porque eu tenho muitos sonhos que ainda não foram cumpridos, amados, que talvez nem sejam cumpridos. Samuel não tem que cumprir eles. Samuel tem que sonhar os sonhos deles, tem que viver as frustrações deles. Meu filho ele tem que viver os sonhos dele que Deus colocar no coração dele. Os sonhos que Deus colocar no coração, não os meus. Então eu, como um guerreiro, e o meu filho como uma flecha na minha aljava, eu tenho que fazer o quê? Fazer de tudo para que ele alcance o alvo dele, não o meu, o alvo dele. Qual que é o alvo dele? É o que Deus direcionar, é o que Deus mostrar, é o que Deus falar, é o que Deus manifestar na vida dele. Porque filhos são isso, amados. Filhos são uma vida independente, né? A gente não é... A gente
cuidador de um sonho, cuidador de uma joia. A gente cuida, a gente zela, a gente ora, mas amanhã ou depois, como a pessoa sempre fala, quando ele não couber mais, a mãozinha dele não couber mais aqui, a vida é dele, ele vai seguir. E aí? E aí eu preciso ter firmeza naquilo que eu ensinei para ele na primeira infância. Eu preciso confiar nesse Deus a qual eu sirvo e que eu ensino e que eu revelo para ele através das minhas atitudes. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a gente cuida, a gente zela, a gente ensina. Qual que é o nosso maior ensinamento, pai e mãe? É o nosso testemunho dentro de casa. Eu posso falar de Bíblia para o Samuel o dia inteiro, mas ele precisa ver em mim essa Bíblia a qual eu estou ministrando, a qual eu estou falando. E a gente precisa ver, amados, que sim, filhos enxergam, filhos observam, nós somos observados todos os dias pelos nossos filhos. Eu vejo isso pelo Samuel. Assim, toda semana ele nos surpreende, né? O Samuel tem 1 ano e 2 meses, e assim, desde os 2 meses de idade a gente foi para a igreja. Eu lembro que o médico dele, né, falava assim, ó, igreja, essas coisas com muita gente, só depois de 6 meses. Ele falava, né, o médico. Eu falei, amém. 2 meses, tomou a primeira vacina, fomos para a igreja. O primeiro culto foi na pastora Flávia, que a pastora Solange foi lá na inauguração. No dia seguinte foi na minha igreja. E sempre, o Samuel sempre amou. Então, assim, ele dorme na hora do louvor, porque para ele é um momento de paz, né? A gente vê que às vezes algumas crianças ficam agitadas, não gostam do barulho. Samuel não, Samuel ama. Bateria para ele é som de ninar para ele. Ele ouve a bateria e ele dorme. Então, assim, porque ele foi acostumado. Ele tá até uma semana antes de nascer, ele estava no ventre ali da pastora Cara e ela no altar com o violão ministrando. Então, assim, ele foi criado nesse ambiente. Então, e eu observo. Então, assim, a gente vê que ele adora. Na hora que tá o louvor, ele vai lá com o bracinho, ele adora. Né? Eu já postei alguns vídeos dele adorando. Semana passada ele nos surpreendeu. O que ele fez? Ele pegou o vidrinho da unção, ele pega o vidrinho da unção, deixa eu ver, ele pega o vidrinho da unção, ele vai assim no biquinho da unção e vem no nosso peito. E faz assim, tá orando, aprendeu a orar. E a gente nunca ensinou isso para ele. Mas ele observa a gente ungindo as pessoas e orando. Então ele veio, observou tanto na igreja quanto em casa. Ele pega o vidrinho e pegou na pontinha do vidrinho. Se ele não sabe abrir, então ele pega o vidrinho e faz do jeito que a gente faz. Ele põe essa mãozinha e vem com a mãozinha no peito e ora. Então, assim, eu vejo que o quê? Mais do que ensinar, né, no falar, a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. Então, amados, somos exemplos. Nós somos exemplos. E eu creio em nome de Jesus que o Samuel vai aprender tudo que Deus tem para ele através do exemplo meu, da minha esposa, dos familiares, da igreja, amados. Igreja, nós como igreja, nós somos exemplo também para os filhos. Então, que a gente realmente seja esses que orem, clamem, busquem, mas que peguem essa herança que Deus nos deu e possamos investir tempo, amados. O seu bem mais valioso é o seu tempo. Invista ele no que vale a pena. Às vezes a gente vê, né, pastor, pessoas investindo todo o seu tempo em empresa, na carreira, e glória a Deus, você não precisa desistir da sua carreira, seu filho não é um empecilho para isso, mas entenda que o melhor precisa ser para o mais importante. Qual que é a minha primícia do meu tempo? É para Deus. E depois, a minha casa e a minha família. E depois, a minha igreja. Sabe? Porque eu não posso... Porque amanhã ou depois, amados, é assim, e não é egoísmo. Às vezes, eu sei que os filhos da casa, lá da casa do pai, entendem isso. Que o meu filho... Porque amanhã ou depois, amados, acaba o tempo deles da minha igreja, eles vão para outra. Mas amanhã ou depois, meu filho não vai olhar para mim e falar assim, pai, não quero mais ser seu filho, eu vou embora. Não, ele vai continuar comigo. Então, a gente precisa... São prioridades, né, Rafael? A gente precisa entender que são as nossas prioridades. Então, assim, o meu filho é prioridade, minha esposa é prioridade, minha casa é prioridade. Por quê? Porque se minha casa não estiver bem, se meu filho não estiver bem, eu não consigo subir no altar e ser bênção na vida dos outros. Amados, o que adianta eu pregar para multidões, salvar multidões e eu perder meu filho? Não, amados. Deus colocou. A igreja não é herança. A igreja é ministério, é chamado. Herança são os filhos. Né? Então a gente precisa usar a Bíblia como isso. A herança são os filhos. Igreja, sim. E quem me conhece sabe que eu gasto tempo na igreja, eu invisto tempo na igreja, eu participo na igreja, eu invisto financeiramente na igreja, e glória a Deus por isso, mas eu não tiro da boca do meu filho para isso. Não mais, né? Hoje em dia eu já fiz isso com a minha esposa, com a minha casa, mas hoje não mais. Depois que o Samuel veio, eu aprendi isso, que primeiro é minha casa. Porque se eu não estiver bem dentro de casa, eu não posso ser bênção na vida de ninguém. Então, que a gente possa mesmo pegar os nossos filhos que são flash e, lança, não tenha medo. A gente vê que tem pais que têm medo que os filhos... Não, amados, não tenha medo dos seus filhos irem embora. E quando eu falo embora, não é embora da nossa vida, não. Que os filhos vão continuar perto da nossa vida. Mas não tenha medo do seu filho ir embora fora do que você acha, do cercadinho ali. A gente vê que os pais, às vezes, fazem um cercado e querem que os filhos fiquem ali. Não, amados, eu quero ver... Assim, eu sonho como pastor, eu sonho um dia do Samuel assumir minha igreja, né, pastor? A gente
pensa assim, eu penso como pai. Mas se amanhã ou depois Samuel fala assim, não, pai, eu não quero não, Deus está me chamando para ir pregar lá na África pros... Vai com Deus, eu vou abençoar, eu vou orar, vou interceder e que cumpra o chamado de Deus para a vida dele. Não, pai, não quero, o jacaré é muito pequeno para mim, Deus está me chamando para outro canto. Vai, vai. Se foi Deus que falou e se Deus está trazendo o pai, vai. Por quê? Porque ele, antes de ser meu filho, ele é filho de Deus e ele, o sonho de Deus é maior do que os meus sonhos com meus filhos. Então, que a gente possa verdadeiramente cumprir isso. E aqui continua falando, como é feliz o homem que tem sua aljava cheia deles. A aljava é onde a gente coloca as flechas, onde é a guardava das flechas. E a gente vê hoje, amados, que hoje o povo tem medo de ter filho, né? O que antigamente era realmente visto como bênção mesmo, hoje em dia tem visto como algo assustador. E, amados, eu sei que, assim, às vezes a gente olha para a dificuldade, né, pastor? Assim, a dificuldade financeira existe sim. E eu falo para vocês assim, que o Samuel, assim, para quem não conhece um pouquinho a história, a pastora Karen, ela tinha um problema na parte reprodutiva dela. Então, assim, quando a gente casou, um pouquinho antes da gente casar, ela fez um tratamento, né, de injeção, hormônio e tudo mais. Um ano depois, a gente viu que estava fazendo muito mal para ela. Então, a gente conversou e falei, amor, para de fazer esse tratamento, tá te fazendo mal corpo, mente, ela tá ficando muito doente mentalmente. Falei, para com tudo, em nome de Jesus. Se for de Deus, Deus manda. E parou o tratamento. Então, e glória a Deus, porque herança vem quando a gente menos espera. Então, a gente parou. Eu falei, se for de Deus, ele manda. Dito e feito. Um dia a gente sem... E assim, todo mês, como ela tinha dificuldade, então assim, todo mês atrasava, todo mês não chegava. Daí um mês, normalmente, então ela fazia todo mês, a cada 2 meses, normalmente, ela fazia o teste e sempre estava negativo. Então a gente estava acostumado. Um mês ela ficou muito doente, ela ficou 2 dias de cama. Então ela ficou quarta e quinta de cama, na sexta ela melhorou um pouquinho. Falei, vamos no médico. Chegou lá, ela fez o teste sem... Do nada deu positivo. Naquela hora veio aquele misto de alegria, de desespero, de não saber o que vai acontecer, e glória a Deus e aleluia. E eu falo para vocês assim, foi no momento financeiro mais difícil da nossa vida junto. Mais difícil, amado. Se fosse para programar, não seria naquela época. Eu estava desempregado, ela desempregada, a gente estava em situações. Mas eu falo para vocês, não faltou nada para o Samuel, nada. Tudo que foi necessário a gente ganhou, a gente conseguiu, a gente comprou tudo, amados. Tudo Deus proveu. Por quê? Porque era herança. E a herança vem completa. Então, assim, às vezes você que é casal cristão que está aí falando assim, pastor, mas o mundo está tão difícil. Talvez você não saiba, mas talvez da sua descendência vai sair aí um novo avivalista. Alguém que vai trazer avivamento para a geração dele. Talvez da tua descendência tá vindo um evangelista aí que vai ganhar multidões para Jesus. Talvez da tua descendência Deus está gerando um pastor aí que vai cuidar de almas como nenhum outro, amados. E o inimigo começa a colocar medo na sua mente, porque talvez ele também tenha esse medo. Fala, talvez dessa descendência saia aquele que vai pisar na minha cabeça. Então, amados, não tenha medo. Não tenha medo de ter filhos. Claro, planeje, ore, busque, coloque nas mãos do Senhor. Mas quando Deus enviar, amados, tenha certeza que Ele vai te ajudar, Ele vai te apoiar, Ele vai junto de você cuidar dessa criança em nome de Jesus. Porque filhos são bênção, filhos são milagre, filhos são herança, filhos são a nossa força. Eu falo para vocês assim, que eu acordo de manhã e eu acordo bem cedo, então assim, eu espero. E a hora que o Samuel ouço o chorinho dele, meu dia se alegra. Não que ele não se alegre antes, mas assim, quando eu ouço o choro dele, assim, já dá aquela alegria no coração. Então, que a gente entenda. Por quê, amados? Porque assim, eu estou falando isso de um filho pequeno, mas depois os filhos crescem, né, pastora? Os filhos vão embora, os filhos vão viver a sua vida. E aí, pastor? E aí, a gente velho, a gente vai ficar sem nada? Não. Lá em Provérbios 17, 6 diz assim, ó, os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Daqui a pouquinho eu vou ficar velhinho, daqui a pouquinho a pastora Karen vai ficar velhinha, sozinha aqui em casa. E aí? Acabou a bagunça? Não. E aí vai vir os netos aqui para dentro de casa, vai vir fazer bagunça. E aí a gente já não tem mais a responsabilidade de criar, então a gente vai poder só bajular, só amar, só abraçar. Então, assim, cuide. Cuide, amados, porque a gente precisa realmente ter essa aljava. Por quê? Para a gente não ser envergonhado. Para quando a gente chegar numa velhice, a gente não ficar abandonado. Para quando a gente chegar num ponto a qual a gente não for mais importante para os outros, né? Porque amanhã ou depois eu posso deixar de ser pastor, eu posso deixar de cuidar de uma igreja, daqui a pouco eu não vou ser mais importante para os filhos espirituais, daqui a pouco eles vão encontrar outros pastores melhores, outras igrejas melhores, mas para o meu filho eu sei que eu continuo sendo herói. E para os filhos que Deus ainda vai enviar, eu sei que eu vou continuar sendo herói, eu vou continuar sendo importante, eu sei que eu vou continuar sendo indispensável.
Amados, às vezes a gente foca tanto, né, pastor, em ministério, ou a gente foca tanto em vida financeira, a gente foca em profissional, a gente vê pessoas aí que investem toda a sua juventude, seu vigor em carreira. Daqui a pouco o chefe olha para a cara dele, manda embora, acabou tudo. Seu filho nunca vai fazer isso, seu filho vai estar ali. No momento mais difícil, nós estaremos ali cuidados por eles. Então, que a gente entenda que esse é o nosso milagre, essa é a nossa herança. Esse é o nosso bem maior nessa terra, em nome de Jesus. Amém, pastora? Perdão, acho que eu fui embora aí, não dei nem tempo e espaço para a senhora falar, mas estamos aí. Eu percebi hoje que Deus te levou para dois lados. Um tempo de qualidade e pai e mãe, mais do que pregar ou ensinar. Mas pregar e ensinar através do exemplo. Exatamente. Não é? Exatamente. Gente, Assim, é tão importante, né, pastor Júlio, se lembrar de uma criança, do aniversário de uma criança, jogar bola com a criança, brincar de boneca com a menina. É tão importante isso, gente. Se vocês soubessem, o abraço, o beijo, o colo. Se você não coloca uma criança no colo, o mal pode colocar, não pode? pastor, a gente vê muitas vezes crianças que não foram abraçadas pelos pais, o tráfico abraça, o inimigo abraça. Então, assim, abraça, põe no colo mesmo. Pega o Samuel direto, pega no colo mesmo. Gosto de abraçar mesmo, pôr no colo, sentar ali com ele. Ele tem um tapetinho ali na sala, a gente senta junto. Pastora Karen senta junto. Então, porque é o nosso bem. Porque se a gente não fizer isso, pastor, a gente fala assim, pastor, mas eu não tenho tempo. O tráfico tem tempo, a criminalidade tem tempo, tem gente sobrando lá para poder abraçar os nossos filhos. Mas eu falo aqui, não. Em nome de Jesus. Alguma pergunta aí, gente, para o pastor Júlio? Vamos falar muito sobre isso. O exemplo, porque o exemplo de um pai e de uma mãe, eu sempre soube que Deus era bom, porque eu tive um pai bom, tenho uma mãe boa, sabe? Não fui, e como ele mesmo falou, eu fui criada, gente, me desculpe, com verdura, legume, fruta, canjiquinha, carne, às vezes, aos domingos, quando acabava a carne de porco naquela lata de banha, né? Mas, gente, a gente era feliz. Hoje a gente era feliz. Agora, hoje eu estou vendo uma criançada cheia de brinquedo. Desliga um pouquinho, por favor. A criançada cheia de brinquedo. E o que está acontecendo hoje? Uma criançada triste. Depressiva, né, pastor? Eu nunca vi isso. Crianças com depressão, gente. Crianças com depressão. Não é? Mas é isso, né, professora? A gente está falando de tempo de qualidade, amados, não é só estar no mesmo ambiente, né? Às vezes, assim, a gente vê a mãe dá um tablet na mão do filho, senta do lado dele, fica ela no celular dela e a criança no tablet. Amados, isso não é tempo de qualidade. Você está transferindo a responsabilidade para um aparelho. Você está tirando da sua frente e colocando na mão do aparelho. E, amados, o que a gente tem de visto aí, essa semana, acho que nem um mês atrás, a professora Flávia mandou um link aqui de uma reportagem de um jovem que usava as redes sociais para aliciar a criança. Fingia que era criança, fazia a rede, entrava na rede social como se fosse com foto de criança e ficava lá, e era um pedófilo. Então, assim, e às vezes a mãe e o pai deixam o celular na mão do filho e acha que está fazendo bem. Não tá, amados. Eu falo para vocês assim, que é claro, pastor, mas quando eu era criança eu não tinha celular, mas a gente tinha bola, a gente tinha Lego, a gente tinha as coisas para brincar e a gente se divertia com isso, né, pastor? A gente se divertia com o que tinha. Então, às vezes, assim, não transfira. Tempo de qualidade não é só estar no mesmo ambiente. Tempo de qualidade é mostrar para a criança que você está ali para ela e não para as outras coisas, né? Pastor Júlio, semana que vem, o que o senhor acha da ideia da gente falar os perigos na vida de uma criança? Os perigos na vida de um filho, principalmente de uma criança hoje. Porque tem, né? Tem muitos, né, pastor? A gente vê assim que a gente cuida das crianças da igreja, a gente vê que é complicado. Porque assim, amados, não é só na rede social, não, mas é todo canto, é numa escola. E aí, o que estão ensinando para os nossos filhos lá na escola hoje? Eu estava vendo um videozinho hoje aqui no negócio que eu fiquei assim, abismado. Mas e aí? Se eu não tiver
ativo ali junto com a direção da escola, que está participativo ali, eles vão ensinar o que eles quiserem lá. E às vezes a gente está ensinando algo dentro de casa e na escola está ensinando outra coisa e muitas das vezes na escola ele passa 5, 6, 7 horas e dentro de casa o pai e a mãe não gastam 15 minutos para conversar com ele. Então, assim, a gente precisa investir tempo nisso mesmo, né? Então, assim, realmente participar mesmo, participar de tudo em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui. Gente, nós vamos estar falando e pessoas aí também concordando com a Nilce, que hoje se está comprando as crianças com presentes, com tecnologia. Mas a gente vai falar sobre isso semana que vem, Nilce. Queridos, nós vamos falar sobre isso, nós vamos bater sobre isso. Nem que a gente fale um tempo sobre isso. Até, água mole em pedra dura, até que tanto bate até que fura. Uma palavra ungida tem o poder de entrar, de curar, de libertar, de limpar, de purificar, de renovar, de fazer tudo novo. Em o nome de Jesus, Jesus está falando sobre isso. Os perigos na vida de um filho, principalmente de uma criança. E também pode ter perigos, sim, na vida do adolescente, do adulto, e a gente tem que alertar sobre isso. Meus amores, a Jussara Brasil está pedindo oração pela Isabel, que ela está sedada e não consegue voltar. Nós vamos orar por ela, nós vamos orar pelo menino que está desempregado. Agora é a hora de vocês colocarem os pedidos de oração, colocar os seus pedidos, os seus sonhos, as suas necessidades na mesa do reino. Marta, boa tarde, Marta. Tudo bem? Shalom, tudo bem? A Marta está preparada e nós vamos orar agora. Amém. Olha lá, a Nilce está dizendo que os netos gostam de ficar em casa porque eles brincam com eles. Ó, tão simples, né? Vamos orar. Pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, Pai, estamos aqui novamente, à tua mesa. Na tua mesa que cura, que liberta, que transforma. Senhor, hoje o assunto foi sobre a herança. Sobre o bem mais valioso de uma família, que são os filhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estender as tuas mãos, Senhor, neste momento, para cada pai e mãe que está nos assistindo ou vai nos assistir posteriormente. Senhor, que cada um de nós tomemos a responsabilidade de cuidar, ensinar e direcionar os nossos filhos. Pai, quantos perigos o inimigo tem colocado contra a criação dos nossos filhos. Como o inimigo tem entrado nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas famílias, Senhor, e trazido tudo aquilo que não presta para o meio da vida dos nossos filhos. Mas, Senhor, o Senhor tem levantado, Senhor, homens e mulheres de Deus, homens e mulheres responsáveis para cuidar dessa herança a qual o Senhor colocou em nossas mãos. Senhor, nos dê força. Espírito Santo, nos enche, nos direcione, Senhor, de uma maneira sobrenatural, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, cumprir o nosso chamado e tarefa, que é cuidar, ensinar e direcionar os nossos filhos, Pai. Que nós possamos olhar para os nossos filhos e entender, Senhor, que é a nossa responsabilidade levá-los para os caminhos a qual o Senhor tem para eles. Senhor, em nome de Jesus, estende as suas mãos para essa casa, Pai, que tem um filho, uma filha hoje, Senhor, que esteja fora desses caminhos. Senhor, que tem um filho perdido, que tem um filho, Senhor, na criminalidade, nos vícios. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos erros que nós cometemos. Mas pedimos, Espírito Santo, a tua força e o teu direcionamento para entrar nessa vida, Pai, e resgatá-los. Resgata, Senhor, os filhos perdidos. Traz de volta, Senhor, os filhos que estão fora da tua casa. Traz de volta, Senhor, os filhos que saíram do pasto para esse mundo, achando que viveriam coisas melhores, mas talvez já até se arrependeram, mas não tem força para voltar. Senhor, dê força, dê graça. Unja o Senhor de uma maneira sobrenatural. Espírito Santo, entra na vida desse pai e dessa mãe. Entra com força, com ânimo, com disposição e com força, Pai. Entra com a provisão que esse casal precisa. Entra com a provisão que essa família precisa. Entra, Senhor, com o direcionamento que esse casal precisa para cuidar e ensinar dessa herança com força, graça e unção, Pai. E que possamos, Pai, ao fim dessa chamada, ao fim, Senhor, dessa vida, poder olhar para os nossos filhos e saber que fizemos o nosso melhor e que fomos, Senhor, responsáveis com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Espírito Santo de Deus, fortalece cada casal, cada pai e cada mãe, Senhor, com a tua força, em nome de Jesus.
Senhor, nós estamos com as nossas mãos sobre a tua mesa, ó Rei, pedindo licença, pedindo que toque na dona Isabel nesse momento, no Santos Dumont, que está sedada, Deus. Jesus, unja a dona Isabel nesse momento. Que os teus anjos entrem lá dentro. Que a tua presença visite nesse momento, Jesus. Levante as suas mãos, Pai. Levante as mãos sobre o filhinho da irmã, que ela pediu oração por ele, para ele conseguir trabalho, Jesus. Levanta, Deus Todo-Poderoso, as tuas mãos. Levanta o teu braço forte. Levanta a tua mão poderosa, Pai. Senhor, rogamos hoje pelos lares, para que esse pai e essa mãe sejam exemplos de amor, de paz, de comunicação, de calma, de tranquilidade, de sabedoria. Jesus, unja esse pai. Senhor, unja essa mãe. Senhor, unja esses filhos. Senhor, unja. Senhor, unja. Senhor, visite José da Silva Rossi. Nesse momento eu rogo por ele. Senhor, nesse momento eu rogo por uma resposta médica, por uma resposta certa através dos exames, pela tua intervenção, pela tua mão, pelo teu remédio, pela tua cura, Deus. Unja Edila, unja os filhos, unja a família. Jesus, 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 Jesus. Eu toco em tua mesa e eu lhe peço socorro. Socorro, Senhor. Socorro para esse filho que possa estar no vício do cigarro, da bebida, das drogas, na má companhia, do tráfico. Jesus, cura. Jesus, cura. Jesus, cura esse casal. Que esse filho e essa filha tenham prazer em voltar para casa. Senhor, o melhor lugar é a casa da gente. Casa é lugar de aconchego. É lugar de habitação. É lugar de comer uma comida gostosa. É lugar de sorrir. É lugar de brincar. É lugar de dormir. É lugar de descansar. Senhor Deus, sente-se na cabeceira desta mesa. Jesus, salva esta casa. Salva este casamento. Salva esses filhos. Jesus, cadê o abraço, Pai? Cadê o abraço, Mãe? Cadê o beijo? Cadê o colo? Deus de Israel, ensina. Deus de Israel, ensina. Deus de Israel, cura. Cura esse pai. Cura esta mãe. Cura este casamento. Cura esta família. Chofar de Deus. Toca para Dona Isabel. Toca agora para o menino que está desempregado, filho da Rose. Toca agora, Uxa. Toca, Uriancho. Deus de Israel. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Unja cada um que está nessa live. Cada um que está vendo, que está ouvindo, que está recebendo. Receba! Receba a unção. Os anjos de Deus entram nessa casa agora. Rodeia essa mesa. Rodeia esse pai, essa mãe, esses filhos. Jesus, um milagre para a casa de Samuel de Oliveira. Um milagre para cada casa que me ouve nesse momento. Um milagre em o nome de Jesus. Um milagre para Graciela, para Gabriela. Jesus, um milagre. Jesus, um milagre. Jesus, um milagre. Jesus, um milagre para a casa de Mara Silvia. Um milagre para os filhos Juan, Vitor, Maiara. Jesus, um milagre para Beatriz. Jesus, um milagre para a casa de cada um. Um milagre para a casa de cada um de vocês.
é a mesa do rei. É o favor do rei por você, pelo teu casamento, pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus netos, bisnetos, tataranetos. Um grande milagre na casa de Maria Salete da Silva, da Rosimeira Aparecida de Oliveira. Um grande milagre nesse momento. Um grande milagre para a casa de Kelly, Joy. Um grande milagre para cada um de vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Terça, vivendo o sobrenatural. Quarta, gente, não percam. Escola de cura. Não percam terça-feira, não percam quarta. Não percam quinta-feira. Vocês estão vendo a mesa do rei. Nós vamos estar falando semana que vem dos perigos. Mandem ideias, mandem perguntas.